Sabe, bem no meio da paisagem urbana de Vitória, existe uma espécie de portal. Não, não é um portal mágico, mas um feito de concreto e mosaicos que consegue nos transportar direto para a Grécia. Esse é um monumento à Grécia, uma obra de arte que funciona como uma verdadeira ponte entre dois mundos. E é isso que vamos fazer hoje. Juntos vamos desvendar a anatomia e o incrível legado cultural que ele representa. Olha só a riqueza de detalhes nesse mosaico. É impressionante, né? Cada pedacinho de azulejo, por menor que seja, ajuda a contar uma história, formando essa imagem de um guerreiro que parece guardar séculos de memória. E era exatamente essa a intenção do artista grego Ioannis Zavoudakis, criar um verdadeiro pedacinho da Grécia aqui em solo capixaba, usando a arte dele como essa ponte entre as culturas. Para a gente entender essa obra de verdade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o papel dela como um oásis e uma âncora urbana. Depois, a gente mergulha de cabeça na sua anatomia e nas histórias que os mosaicos contam. E, por fim, vamos entender os 4 grandes pilares do seu legado. Então, para começar, vamos entender como esse monumento funciona como uma âncora urbana, sabe? Como ele conecta o tecido social e até geográfico da cidade. E olha, a localização desse monumento não foi por acaso de jeito nenhum. Ele está posicionado de forma estratégica para funcionar como uma ponte, tanto física quanto simbólica, costurando a revitalizada Rua da Grécia com a Praça dos Desejos. Com isso, o que era um simples cruzamento vira um centro cultural, que fortalece a identidade grega e, ao mesmo tempo, enriquece o espaço público da cidade. Ok, já entendemos o papel dele na cidade. Agora, que tal a gente chegar mais perto e, literalmente, desmontar esse monumento peça por peça para entender a sua mensagem? Vamos analisar a anatomia dele. A estrutura dele se divide em 3 partes, basicamente. Primeiro, temos o alicerce, que é essa base de concreto que ancora a herança grega no solo brasileiro. São as raízes. Depois vem a tela, o painel central de mosaicos, que é o coração narrativo da obra, onde as histórias são contadas. E por fim, lá no alto, a coroa, a coluna que eleva o símbolo grego aos céus. Cada parte tem uma função muito clara, unindo terra, história e aspiração. E agora, vamos para a parte que eu acho mais fascinante: as histórias contadas na tela. Cada seção desse mosaico é uma janela para um aspecto diferente da civilização grega. Vamos descobrir essas histórias azulejo por azulejo. Começando pelo painel marítimo. A trireme, essa embarcação antiga, é o símbolo da exploração, do comércio, da expansão cultural grega pelo Mediterrâneo. Mas o azul vibrante do mar de mosaicos faz mais do que isso. Ele cria um espelho. Ele reflete o mar Egeu e, ao mesmo tempo, a própria identidade litorânea de Vitória. É uma conexão linda entre duas culturas forjadas pela sua relação com a água. Logo ao lado, o painel olímpico, que é uma celebração do potencial humano. Aquela chama imortal não representa só o esporte, mas a luz do conhecimento, a busca incansável pela excelência. E os atletas em movimento nos lembram da estética clássica e daquela máxima que nunca envelhece: mente sã em corpo são. Em seguida, a gente chega no coração intelectual da Grécia, a Acrópole de Atenas. Este painel é uma verdadeira homenagem ao berço da civilização, onde a arquitetura monumental simboliza a democracia e a filosofia. A gente vê ali o defensor, o guardião da cidade e a figura da sabedoria, que provavelmente é a própria deusa Atena observando tudo. É uma cena muito poderosa. Mas olha que interessante, o monumento não fala só do passado clássico. Bem ali, ancorada na parte de baixo, a cruz ortodoxa nos conecta com a era cristã. Esse símbolo é um pilar de identidade e de fé para a comunidade grega moderna que vive aqui no Espírito Santo, mostrando a incrível continuidade dessa cultura através dos milênios. Certo. Agora que a gente já viu os detalhes, vamos dar um passo para trás de novo. Como é que o artista conseguiu sintetizar milênios de cultura nos 4 pilares do legado grego? Essa matriz de conexão cultural aqui mostra isso de um jeito genial. Repara só. A arte do mosaico, uma tradição grega milenar, renasce aqui como uma intervenção urbana super contemporânea. E o espaço da praça, que na Grécia Antiga era a ágora, o centro do debate público, aqui se transforma na Praça dos Desejos, um espaço vital para o lazer da comunidade. É uma tradução cultural perfeita entre a origem e o destino. E esse diagrama, ele amarra tudo de vez. Os 4 pilares do legado grego: navegação e exploração com a trireme, esporte e excelência, com a tocha olímpica, democracia e intelecto, representados pelo Partenon, e fé e coesão, com a cruz. Todos eles se encontram e se sobrepõem no monumento.
É como se a obra condensasse as maiores contribuições da Grécia para a humanidade em um único resumo visual permanente. No final das contas, a mensagem é bem clara. A Praça da Grécia é muito mais do que concreto. É um espaço vivo, um lugar onde a memória milenar de um povo encontra a hospitalidade capixaba. É de fato um verdadeiro pedacinho da Grécia que usa a beleza da arte para cimentar laços de amizade que atravessam o oceano. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, não é? Quantas outras pontes culturais escondidas existem por aí, nas nossas próprias cidades, só esperando para serem descobertas? Talvez, depois de olhar para o monumento à Grécia com outros olhos, a gente consiga encontrar esses portais nos nossos próprios bairros. A história está em toda parte. Basta saber como olhar.